Gente, na verdade, essa mesa agora da tarde é um super desafio. Eu não sei se eu estou à altura desse desafio, acredito que não estou, de verdade. Mas é um desafio por quê? Porque fazer essa discussão sobre classe e opressão, que pode ser o mundo, o universo e tudo, sem cair numa discussão abstrata, é muito difícil. Então, pode ser que em alguns momentos essa discussão pareça, mas não é a intenção. E também não é a intenção, nesse momento, nessa mesa, a gente discutir a especificidade ou cada uma, as profundezas de cada dor, de cada opressão que cada grupo vive. Não que não seja importante, a gente tem que fazer escolhas. Então eu queria, eu fiz uns PowerPoints aqui, eu não sou muito ligeira nisso, mas só para que a gente não se perca, na verdade. Da onde que eu estou partindo para fazer essa discussão? Então, primeiro... Aqui eu fico em cima do negócio. De onde eu estou partindo para fazer essa discussão? Então, primeiro que o tempo é absurdamente curto, e a ideia, então a escolha, ao longo desses poucos 30 minutos, ou menos do que isso que eu já comecei para fazer a discussão, é discutir, sob a luz das questões contemporâneas, a relação entre opressão e exploração, opressão e classe social. Vou falar um pouco sobre isso. Então, é sobre as questões que estão colocadas hoje para o conjunto da esquerda. É sobre as questões que estão colocadas hoje para os socialistas. Não quero aqui fazer uma discussão sobre identidade ou sobre opressão como se eu estivesse dando uma aula na universidade. Nem sei se eu conseguiria dar essa aula na universidade. Mas aqui a ideia não é fazer uma discussão abstrata, uma discussão conceitual, uma discussão formal sobre esse debate. Poderia ser também, mas não é. A ideia é utilizar justamente a teoria para caracterizar esse momento que a gente está vivendo e pensar como agir. E tudo isso a partir de uma perspectiva socialista, porque não estamos pensando aqui simplesmente enquanto mulher negra, enquanto LGBT, enfim, a partir das nossas opressões específicas, mas enquanto camaradas socialistas, quais são as tarefas que estão colocadas, os desafios e as armadilhas que a gente enfrenta nesse momento para fazer essa discussão. E por fim, eu queria também precisar que essas questões do debate de opressão não diz respeito aos indivíduos. É muito comum isso aí. Talvez na cabecinha de vocês, quem está acordado e ouvindo o que eu estou falando, vai pensar: poxa, mas é lógico, né, Jane? Ninguém aqui está falando, a gente sabe que isso é uma questão, mas não funciona assim. Porque muitas vezes a questão de opressão parece que é ligada aos indivíduos e, sobretudo, aos indivíduos que sofrem. E aí é um debate que eu quero provocar e fazer nessa introdução. Partindo do princípio de que a opressão na sociedade capitalista, ela apresenta elementos estruturais. Isso é um debate que é uma polêmica no conjunto da esquerda. Mas eu quero apresentar isso daqui, argumentar por que a opressão, ela apresenta elementos estruturais na sociedade capitalista. E aí, esse é o desafio e coloca pra gente uma tarefa muito maior. Eu trouxe algumas imagens, só pra gente começar, porque esse debate sobre as opressões e exploração, que é o primeiro ponto que eu pretendo discutir, muitas vezes, quando feito de maneira apartada, se apresenta o seguinte: mas as opressões. É muito comum, eu não sei, eu venho, enfim, sou professora, e aí durante um tempo, na época de estudante, eu escutava camaradas, inclusive camaradas que hoje estão na resistência, que falavam: gente, vamos parar com esse papo, a opressão, o capitalismo não precisa da opressão para continuar funcionando, para produzir capital, para explorar. Então é possível acabar com a opressão dentro do capitalismo, alguma medida disso. Então esse não é um ponto central para a gente pensar o processo revolucionário. Esse debate aparece de diversas formas, mas ele está presente. E aí a avaliação que eu estou trazendo aqui, ou pelo menos a discussão que eu quero trazer aqui, é que a opressão é um elemento estrutural de tal forma que em nenhum momento da história do capitalismo a gente viu a exploração funcionar sem submeter sujeitos, sem caracterizar sujeitos como sujeitos inferiores, sem subjugar sujeitos, sem fragilizar uma parcela da sociedade. Só que esses grupos podem mudar ao longo da conjuntura, da história, no nosso caso, negros e negras, mulheres indígenas, desde a fundação do nosso continente, continuam sendo esses sujeitos vulneráveis. Mas é um pouco esse o debate. E aí eu trouxe alguns exemplos para discutir, né? No caso aqui, 2 fábricas de confecção da marca Fenomenal, uma marca super que foi, inclusive, teve que pagar uma indenização de 500 mil, dumping social, antes da reforma trabalhista, diga-se de passagem, porque não garantia os direitos trabalhistas. E a maioria das pessoas que estão aqui, dormindo em sacos, morando na oficina de costura, são mulheres indígenas e mulheres bolivianas, né, que são esses sujeitos, né? O capitalismo escolhe e elenca sujeitos mais vulneráveis para garantir extrair mais valia, para garantir extrair mais valor, para conseguir explorar mais e produzir mais capital. Aqui é um outro exemplo das pernambucanas, né?
que pagou uma multa de 2,5 milhões também antes da reforma trabalhista, por pagar por peça 20 a 50 centavos. É que a foto está ruim, a imagem dá para ver aqui, mas são mulheres que estão trabalhando em várias fabriquetas ao longo do processo. As maquiladoras é um outro exemplo disso, que remonta também esses elementos de como opressão e exploração se combinam e apresentam de maneira combinada no capitalismo. Não sei se alguém aqui já ouviu falar das maquiladoras, mas são fábricas que estão na fronteira do México com os Estados Unidos, na grande maioria, e que tem 90% da mão de obra contratada são mulheres mães solteiras. E não é um acaso isso. São sujeitas mais vulneráveis ao processo que se submetem a qualquer condição de trabalho para garantir que o filho coma. Então, eu acho que esses exemplos reforçam isso. E essa imagem é uma norma, né, do Ministério do Trabalho, o NRT7, que obriga, por exemplo, aos call centers, que a gente sabe que boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras do call center, além de serem jovens, são jovens LGBTs, são mulheres, negros e negras, enfim, são aqueles sujeitos que fogem dos padrões de normatividade e as pessoas só escutam a voz. Então, e tem uma grande rotatividade pelas próprias condições de trabalho. Várias denúncias de fábricas, por exemplo, que esses camaradas e camaradas não podem ir ao banheiro, tem que segurar o xixi, não pode beber água. Então, você criou uma norma do Ministério para dizer, podem ir ao banheiro e podem fazer xixi. Então, eu estou trazendo esses exemplos só para poder, talvez, ilustrar essa relação que é indissociável entre opressão e classe social, opressão e exploração, e ela é indissociável do ponto de vista do capitalismo. E quando ela aparece de maneira separada, dá ruim. Quando ela aparece de maneira separada, é um erro. Quando ela aparece de maneira separada, é artificializar a realidade. E é um pouco isso que a gente tem que discutir. Porque também isso é uma outra questão que pode passar pela cabeça de vocês. Poxa, mas ninguém vai separar, nós somos socialistas revolucionários. Separar essa discussão de opressão econômica, isso não acontece. Então isso é um pouco que eu quero discutir. Porque vamos tirar dos nossos bolsos as questões que não estão claras ainda pra gente, né? Não estão suficientemente fundamentadas, enfim, coletivamente. Então eu fiz uma pergunta, um roteiro aqui, só para eu não me perder e para a gente conseguir conversar, que eu acho que são pontos importantes para discutir essa relação. Primeiro, é entender a diferença entre exploração e opressão. Segundo, o que mudou na luta de combate às opressões, século XX e século XXI, 1960 e agora, né? É possível separar o debate de classe social e opressões? Como isso acontece e quando isso acontece? Quais as questões e armadilhas do debate atual que a gente discute isso? E qual a importância de não fragmentar, de não apartar, de não separar as lutas de exploração e opressão para os socialistas? Então, não sei se eu vou conseguir, mas é essa a ousadia e a pretensão de passar por essas questões. Pelo menos que a gente debata elas. Porque eu acho que debates são questões muito importantes para os socialistas revolucionários pensar a questão de opressões hoje. Então, alguém está controlando meu tempo? Ah, tá mesmo. Você vai me avisando assim, 10 minutos? Ainda não deu 10. Obrigada. Muito gentil essa então, essa primeira questão, né? A diferença entre exploração e opressão. Desculpe-me se eu estiver aqui repetindo as coisas e falando mais do mesmo. Mas não sei se isso, né, para todo mundo, essa divisão, porque às vezes a gente trabalha essas duas categorias, que não são só categorias, porque elas se materializam como se fosse a mesma coisa. E não são a mesma coisa. Apesar de atuarem de maneira conjunta e articulada, não são a mesma coisa. Né? Então, quando a gente está falando da exploração, que eu coloquei classe social e exploração, eu parto de uma concepção que está lá no Manifesto do Partido Comunista, segundo parágrafo, que diz: a história da humanidade, dos primórdios até hoje, a história da luta de classes. Eu acho que é quase isso, mas é esse o sentido. E o que o manifesto está dizendo? A história desde os primórdios da humanidade é a história dos dominantes e dos dominados. Esses elementos estão colocados em várias configurações, em vários modelos, em vários sistemas sociais. Mas no capitalismo ele assume uma forma específica dessa relação dominantes-dominados, que é a relação de classes. A relação entre classes sociais, entre a classe que domina, a burguesia, e a classe que é dominada, a classe trabalhadora. Essas são as classes fundamentais, que não, na verdade, nesse momento, não é essa discussão desse ponto. Mas, por que é importante falar das classes fundamentais? Porque são, através dessa relação entre as classes fundamentais, da exploração do trabalho, que se produz capital. Não tem nenhuma outra forma no mundo de produzir capital.
Ah, mas e os robôs? E as sociedades que diminuiu a força de trabalho? Gente, o capitalismo, como disse o Marcos, é um sistema mundo. Para existir uma Suécia, para existir os Estados Unidos, tem que existir uma Nigéria, tem que existir um Brasil. Um sistema mundo que se combina, né? Acho que depois o Luciano vai trabalhar isso ao longo da semana, enfim, nos GTs e outros camaradas. Mas essa ideia do desenvolvimento desigual e combinado é o que justifica, inclusive, essas diferenças, mas não prescinde. A produção de capital só pode existir se houver exploração. Ponto. Claro que eu estou falando de classes fundamentais, que é para garantir que o sistema funcione. Dentro dessas classes são frações de classe, classes intermediárias, mas não é o debate. A questão que eu quero trazer aqui é que o capitalismo não existe sem exploração. Não existe possibilidade de um sistema que não explore o trabalhador das horas que não são pagas, que extraia mais-valia para produzir capital. É impossível falar disso. A opressão não é exploração. A opressão, na verdade, são as relações que são construídas de poder, de controle sobre um grupo, sobre outro grupo, uma classe sobre outra classe, na tentativa de subjugar, de fragilizar, de vulnerabilizar. E aí a gente pode falar ao longo da história isso. Eu gosto muito de pensar, tem um seriado no Netflix que se chama, que fala sobre os anos 60, fala sobre a publicidade dos anos 60, acho que é Mad Men. E aí tem uma parte que eu acho fantástica, que ele fala o capitalismo real e o capitalismo ideal. Por que ele fala isso? Ele diz o seguinte: esse papo que eu falei que alguns estudantes falavam, mas é possível ter o capitalismo acabar com a opressão dentro do capitalismo, porque o capitalismo não precisa oprimir, ele pode só explorar e produzir capital do mesmo jeito. Tem uma cena do Mad Men que ele diz o seguinte: eles estão lá na agência de publicidade, aí uma empresa que vende televisão fala, olha, não estou vendendo TV, eu quero que vocês façam vender essa TV, essa marca de TV. O cara espertinho lá foi pesquisar e descobriu que os pretos tudo estavam comprando a TV dele. Aí ele fala, como não está vendendo? Está vendendo pra caramba, os negros, os bairros negros estão comprando. Aí ele fala, mas eu não quero vender para os negros. Eu quero vender. E aí vender para as pessoas, e as pessoas não são negras. Ou seja, ele começa a fazer uma questão da publicidade porque ele quer que a marca de TV seja vendida para as pessoas não negras. O capitalismo ideal falaria, não importa quem vende, não importa quem compra, a questão é lucro, capital, é tudo isso. O capitalismo real diz, não sei se eu quero vender para todo mundo, não sei se eu vou tratar todo mundo da mesma forma, não sei se eu quero todas essas pessoas no mesmo lugar. Então, essa discussão eu acho que é importante para a gente pensar, porque ao longo da história da construção do capitalismo, mais de todos esses centenas de anos, eu arrisco a gente levantar um modelo, um exemplo de país, uma situação que não houve um sujeito, um grupo oprimido. Aníbal Quijano, que é um pensador peruano, ele vai lá e fala, quando surgiu o conceito de raça? Período de colonização. Quando vieram para cá, precisaram subjugar, precisaram determinar quem era humano, quem tinha controle, quem era controlado, criou-se o conceito de raça. Mas não foi só o conceito de raça. Ah, então as raças... Não, foi subjugar uma raça. Foi ter o controle sobre uma raça, sobre os indígenas e os negros. E esse mesmo autor diz, é por isso que é impensável a classe trabalhadora, discutir a classe trabalhadora hoje sem discutir a questão racial e a questão indígena na América Latina. É impossível. Por isso é estrutural, desde os primórdios. E as mulheres? A gente não vai falar que a opressão das mulheres começou com o capitalismo. Engels, outros antropólogos discutem isso. Mas o capitalismo usou isso como uma luva, porque precisou de um exército com mais da metade da população que pode também estar subjugado. Quando você subjuga esses setores, você faz com que o valor da força de trabalho caia e você explica. Então você paga menos para esse setor e para os outros um pouquinho mais, você nivela por baixo. O capitalismo precisa disso. Em nenhum momento da história, porque a gente não está discutindo abstração, a gente está discutindo casos concretos, a gente viveu algum modelo de sociedade capitalista que não subjugou algum povo, algum grupo, algum setor, né, algum gênero, enfim, dessa situação. Então, tudo isso para dizer, exploração e opressão não são a mesma coisa, mas funcionam, combinam e atuam de modo absurdamente articulado. Mas é importante que a gente entenda isso, porque eu acho que esse debate segue nos outros pontos. O que mudou dos anos 60 para 2019? Por que eu falei aqui, eu coloquei os anos 60 como um ponto de inflexão, ou para a gente fazer essa discussão? Acho que foi na fala do André, aqui na parte da manhã, que falou sobre a maio de 68. Então, os anos 60, né, enfim, foi o ano de explosão das lutas das mulheres, a segunda onda do feminismo, que pauta a questão da violência, que traz um debate comportamental, foi a luta LGBT, Stonewall, né? Falando justamente sobre os direitos LGBTs, foi a libertação das colônias na África, foi a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que trouxe à tona esses debates de identidade.
num cenário de estado de bem-estar social que prometeram para todo mundo que ia dar tudo certo. Vai dar tudo certo, todo mundo vai receber tudo, liberdade, igualdade. E não deu. Deu ruim para um setor que emerge e diz: nós não somos cidadãos iguais aos outros, nós não temos os mesmos direitos, e começa a se organizar. Isso foi um ponto importante, porque o mundo teve que olhar para esse processo e pensar: existem setores novos aí se organizando, que não classicamente dos sindicatos de alguns espaços. Esses setores também estão nesses espaços, mas esse debate não foi simples. Esse debate teve fissuras, teve diferenças, debate sobre partido, debate que mobilizou uma série de coisas. Foi muito importante, mas o que mudou isso para o século XX, XXI? O que mudou no cenário? Porque essas lutas continuam existindo. E aí eu queria levantar alguns elementos. O que mudou? O agravamento da situação com a crise econômica mundial, 2008, né? Claro que isso se agudiza, mas é um agravamento da situação com a ofensiva neoliberal desde o final dos anos 90. A quantidade de lutas massivas que se internacionalizaram com a ajuda das redes sociais, mas também massivas. E um elemento, pode ser mais polêmico aqui entre nós, que a gente precisa discutir, um elemento de proletarização das pautas identitárias. O que é esse elemento de proletarização? Agora se chama greve internacional das mulheres. Agora são lutas massivas que vão para a rua e param tudo. Agora não adianta ficar só lá no parlamento, dos anos 90, vamos disputar aqui o parlamento, fazer uma coisinha aqui. Agora é ir para a rua e ocupar essas ruas e denunciar. Então, essas mudanças, eu queria discutir um pouco esses pontos, porque eu acho que eles são importantes para a gente conseguir fazer uma caracterização desse momento, né? Aqui, eu queria trazer, antes de trazer, falando sobre as lutas, quando eu falo que houve um agravamento da situação com a crise, acho que na fala da manhã e na fala do Marquinhos, é consenso aqui entre todos nós que a classe trabalhadora está pagando pela crise, de todas as formas, retirada de direitos, austeridade, está tudo nas nossas costas. No entanto, a consigna que a gente vem utilizando, nossas vidas importam, ela não aparece por acaso. Porque a gente está falando, a classe trabalhadora está pagando pela crise, está sendo massacrada por esse sistema. No entanto, existem sujeitos e setores dessa classe que estão sendo ainda mais massacrados. E não é só massacrar, é pagar com a vida isso. Quando a gente está falando de socialismo ou barbárie, a barbárie está posta a depender do nicho e do óculos, da lente que você põe para ver a realidade, para onde você está olhando. Então vejam, tem números aqui que mostram essa barbárie de maneira gritante. Os dados do IBGE, isso de 2015, está atrasado porque o desemprego cresceu muito, mostra que a taxa de desocupação era de 7%. Para as mulheres, a taxa de desocupação, de desemprego, era de 8%. Isso mudou. Eu trouxe o dado de 2015 porque tem um fenômeno interessante que não apareceu nas pesquisas depois, que é sobre a mulher negra. Enquanto a taxa era de 7%, para as mulheres de 6%, para as mulheres de 8%, para as mulheres negras, a taxa de desocupação nesse momento era de 11%. Então, eu acho que esse dado diz muito. Em 2008, desde 2008, vem sendo reconhecido pela TGUE, International Transgender Europe, enfim, que é uma rede de ativismos, que mostrou que de 2008 a 2014, 689 assassinatos por transfobia no Brasil. Esses são subnotificados, certamente, esse número. Mas isso mostra que depois, em 2015, além de 689, teve mais 118 mortos. Absurdamente subnotificado isso, mas mostra que o Brasil é o país que mais mata por transfobia no mundo. A população LGBT é morta, uma pessoa LGBT é morta a cada 27 horas. Se a gente for pegar isso dos negros e negras, a última pesquisa foi feita de 2006, uma pesquisa longitudinal de 10 anos, 2006 a 2016, mostra, por exemplo, que por ano morrem de 20 a 30 mil jovens negros. Isso é genocídio. A cada 1 hora e meia, uma mulher morre. Né? Na Argentina, a cada 40 horas, uma mulher morre. Vamos competir. A questão é, a Kátia estava falando isso ontem, isso está sendo caracterizado como epidemia. Para além do feminicídio, como epidemia. Se a gente pegar as primeiras semanas de 2019, a gente viu a quantidade de casos de feminicídio. Tem vários outros exemplos que mostram, inclusive nos Estados Unidos, pesquisas feitas entre a classe dominante negra, o 1% lá dos negros que chegaram, que convive com os garotos brancos em escolas super caras, mesmo assim eles têm 99% mais de chance de sofrer um tiro, de morrer, do que os garotos brancos que nascem e vivem nas mesmas condições. Então, são vários números, a gente poderia passar a tarde toda aqui para falar, mas a questão é,
a crise econômica elegeu alguns setores como setores responsáveis para pagar por ela, de maneira ainda mais brutal. E não por acaso esses setores estão se levantando, esses setores não estão em silêncio. Então essa leitura também de que a gente está com uma aguinha parada lá no Rio e está tudo tranquilo, não é verdade, porque não explica a realidade. Nós não estamos no processo revolucionário, levante, mas existem processos de luta e a gente precisa pensar a história não a partir do que aconteceu ontem, mas por um período que consiga trazer elementos para a gente explicar. 2016, na Polônia, mulheres foram para a rua para defender o aborto. Qual que foi a questão? Um parlamentar conseguiu 500 mil assinaturas proibindo o aborto nos casos que já eram legais e criminalizando as mulheres que realizassem ele de maneira não espontânea. A rua foi tomada, foi aquela foto que saiu no jornal, um monte de guarda-chuvinha colorido. Imagina isso aqui, um mar de pessoas que saíram às ruas porque falaram, nós não vamos morrer e não vamos ser aprisionadas por realizar aborto. Está fora aqui da cronologia porque eu fiz alguma coisa errada, mas a Índia, agora, o Marcos comentou isso também, agora 2019, essa discussão do templo hindu, né? As mulheres não podem entrar, não podiam entrar nesse templo, uma lei garante que elas podem entrar, e aí elas não conseguem entrar. O grau de barbárie, o medo, assim, como alguém falou aqui de manhã, acho que foi o Joel, não sei quem falou, que as pessoas têm medo da luta, têm medo de quem luta e tal, é uma coisa assustadora. Na Índia, qualquer 2,5 milhões é uma manifestação pequena, né? Mas 5 milhões de mulheres que abraçaram, deram um abraço em volta do templo e algumas entraram na marra, o que gerou a reação dos homens também depois, mas mostrando a potência dessas lutas, como essas lutas têm mobilizado gente. Mulheres contra Trump, em 2016, 2017, lutas no país, no mundo inteiro. O Trump nos provocou positivamente, claro, é ruim falar isso, mas de alguma forma provocou o movimento de mulheres a internacionalizar as pautas que há muito tempo não fazia. Tanto que foi o maior 8 de março no Brasil nos últimos 10 anos, em 2017, quando as mulheres foram às ruas, também inspiradas por esse processo. A Irlanda, eu acho que é um exemplo que nós temos que levantar, nós temos que escrever coisas, nós temos que publicizar. Nosso povo contribuiu, nosso povo aí é a nossa galera do Partido Socialista, através do Rosa, que é um movimento de mulheres, co-dirigiu com os outros setores, mas teve um papel protagônico as mulheres socialistas para construir a campanha pelo sim, pelo direito de escolha. E é interessante mostrar, se a gente pegar o mapa, inclusive, das votações, que boa parte das votações pelo sim se deram nos bairros operários. São as mulheres operárias, as mulheres mais pobres na Irlanda que votaram pelo sim também. Isso foi um trabalho importante, que alguns setores fecham os olhos e acham que isso não é a luta central da classe trabalhadora, mas mostra como isso impacta a vida das mulheres trabalhadoras e por consequente, enfim, a consciência dessas mulheres. A greve das mulheres, no 8M, na Espanha, de fato as mulheres pararam. Algumas fábricas foram paradas por horas. Não foram só as jovens das escolas que foram para as ruas, mas essa ideia de greve internacional, de um paro internacional, isso tem elementos, inclusive, da luta operária nisso. Black Lives Matter, né, 2013, 2015, o auge. Os negros foram para as ruas contra a morte de jovens negros. Isso parou várias cidades importantes dos Estados Unidos, mostrando para o mundo que a luta negra, a luta do movimento negro, estava sendo reativada. Não podia esquecer de colocar aqui a triste consequência, né, da nossa, enfim, que nos levaram do extermínio da companheira Marielle, mas o movimento quase que espontâneo no dia seguinte da sua morte, que tomaram as ruas e o que a gente não estava vendo em nenhum momento até então, conseguir mobilizar tanto, a morte de uma companheira que expressa todas essas questões que estamos levantando aqui, parou não só as principais capitais e cidades, mas como várias cidades do mundo. Ni Una Menos na Argentina, 2017, estivemos lá inclusive com uma delegação, fomos via PSOL, perdemos a votação no parlamento, mas ganhamos na luta, porque a luta das mulheres na Argentina assumiu um grau de radicalidade, inclusive, para abraçar outras pautas como jamais vista. Isso aqui eu tirei que eu achei bonitinha, a foto, mas foi, tem umas coisinha nossa aqui, mas essa foto, na verdade, foi uma polêmica se foi a primeira ou segunda marcha trans, mas foi uma marcha trans em São Paulo, onde tinha uma candidatura, né, tinha uma companheira trans aqui, e a gente estava lá, e foi uma marcha relativamente grande para os padrões, né, que abriu a semana LGBT. Eu acho que mostra os setores que estão entrando na rua. Essas fotos eu peguei de agências internacionais, nem foram nossas, tá? É que gostaram da nossa faixa e aí tiraram.
A marcha contra a cura gay em 2016, de novo mostrando quem são os setores que foram para as ruas, que impediu, inclusive, esse... E o que eu tinha comentado, né? Milhares de mulheres, na maioria de pessoas, na maioria mulheres LGBT, que foram agora, 2 dias atrás, no Estado espanhol, que assumiram, foram para as ruas, as principais capitais, contra as medidas anti-mulher, anti-LGBT do governo de Andaluzia, um governo de extrema-direita, reacionário, e as pessoas foram para as ruas para dizer, no estado inteiro, no país inteiro, que se colocavam contrários a isso. E aí, podemos falar de outras, a greve do Google, né, que foram mulheres que foram para as ruas contra o assédio, e chamaram uma greve, inclusive, mostrando que tem força, inclusive, para denunciar isso, e a greve do McDonald's, enfim. Então, são... Deixa eu voltar lá. Quanto tempo eu tenho ainda? 25 minutos agora. Tá. Então, tudo isso para dizer que houve uma mudança de qualidade nas lutas do final do século XX para o começo do século XXI. Uma mudança de qualidade, uma mudança na consciência. Então, esse debate, ou aquela perspectiva de que era possível fazer essas mudanças a partir do comportamento, do debate comportamental, da localização do indivíduo, se fragiliza nesse processo, não some, mas se fragiliza nesse processo em que as lutas massivas dão um tom e chamam as pessoas para as ruas. É possível separar o debate de classe social e opressão? Como isso acontece e quando isso acontece? Eu acho que esse debate, é talvez uma parte importante, porque tem muito a ver com os debates contemporâneos. Quando que a gente separa esse debate de opressão e de classe social? Quando a gente fala, por exemplo, existem as pautas econômicas e as pautas culturais. A gente fez esse debate no segundo turno. Eu me peguei falando isso para algumas pessoas. Olha, para derrotar o Bolsonaro, a gente tem que ir nas pautas econômicas. Aí você toma um susto e fala, o que você está falando? Né? Você está reproduzindo isso. Então vamos nas pautas econômicas, porque as pautas comportamentais, culturais, não estão dando muito certo para os bolsominions. Esse debate é o caminho para a nossa derrota. Estou fazendo autocrítica, inclusive, aqui. Esse debate, colocar a questão... Porque é isso, a gente convence as pessoas também no debate, né? Colocar a discussão dessa forma é separar, é mostrar que existem elementos centrais e elementos secundários. É remontar as teses stalinistas, que inclusive foi o que impulsionou, um dos elementos que impulsionou o movimento de mulheres dos anos 70, que tira a conclusão com os partidos comunistas porque dizem, as nossas lutas aqui não são consideradas. É como se a luta da classe trabalhadora, a luta econômica, a luta sindical, a luta, né, ela fosse central. É como se essa classe não tivesse rosto, gênero, orientação, e se essas questões não dialogassem. Esse é um perigo dessa separação. Quando a gente separa isso? Quando a gente está numa eleição do sindicato e uma companheira é agredida, e aí a gente fala, vamos resolver isso, mas vamos resolver isso sem dar grande alarde. Quando isso acontece? Quando a gente está discutindo as pautas centrais para enfrentar o momento agora anti-Bolsonaro e fala, olha, isso aqui é importante pra caramba, mas temos que ter prioridade. E a prioridade, realmente agora, não é discutir o que é cortina de fumaça. Esse debate da cortina de fumaça foi no conjunto da esquerda. A gente viu nas redes sociais também, né? Falando, olha, várias vezes, o negócio da Damares, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. É verdade. Acho que alguma camarada aqui falou, olha, eu não sei se lá na casa das pessoas, as pessoas estão preocupadas com isso. Mas quando ela diz isso, ela está dizendo outra coisa. Ela está dizendo quem está fora, quem é descartado, quais são os corpos abjetos, quais são os corpos que não são chorados, quem é que está fora da régua, quem não vou dar atenção, quem não tem direito, quem está fora da lei dos direitos humanos. É disso que ela está falando. Isso não é econômico? Isso não fala sobre uma parcela dos trabalhadores? Isso não fala sobre uma parcela dos trabalhadores que vendem sua força de trabalho em condições muito mais graves? Muito mais vulneráveis? É disso que a gente está falando. Só que quando a gente faz essa discussão, a gente fragiliza, a gente separa, e aí vem sempre aquele setor que generaliza. A esquerda é um problema, né? Essa esquerda, é por isso que eu não milito na esquerda. Eu estou no movimento de mulheres pretas porque a esquerda... Não dá mais, não tem espaço, eles não entendem as minhas necessidades, ou as nossas necessidades. Aí a gente abre um flanco, um espaço, que quem perde somos nós, quem perde somos socialistas que tem que ter clareza da construção do projeto estratégico. Enfim, outro debate também que eu acho que a gente separa a questão econômica da questão cultural. Consigna, linguagem. Aquele texto do Trotsky que fala em defesa do marxismo, é muito interessante que ele vai falar que nós precisamos ter muito cuidado com os conceitos que a gente usa, como a gente defende as coisas, para não confundir nem a nossa cabeça, nem a cabeça das pessoas, e saber melhor qual é a nossa estratégia, qual é a nossa... né?
E aí, eu acho que é uma coisa importante discutir linguagem. Mas existe um setor que está discutindo, da esquerda, do trotskismo, enfim, que fala, usar esse debate sobre cultura do estupro e cultura machista é um erro. Por que seria um erro? Porque esse debate levaria a uma separação entre a discussão capitalismo, não é uma ligação direta, não é o capitalismo que é culpado pelo estupro e tal, é a cultura. Se a cultura está ligada aos indivíduos, está ligada aos homens, à heteronormatividade, então a gente vai lá, corta as cabeças, resolve isso e não fala de verdade onde está o problema. Existe um setor que faz essa leitura, eu estou fazendo um espantalho, lógico, mas no limite é esse o argumento. Queria trazer aqui uma reflexão que é o seguinte: ao falar que a sociedade capitalista fomenta a cultura do estupro, a gente está ignorando que essa cultura do estupro tem terreno fértil numa sociedade concreta? Que a gente está falando, é a sociedade capitalista que fomenta a cultura do estupro. É a sociedade capitalista que, quando não investe nas delegacias especiais de mulheres, é que alimenta a cultura do estupro. Que não investe em política pública para as mulheres de segurança, quando um estado, uma cidade, não garante iluminação quando as mulheres descem do ônibus à meia-noite ou 1 da manhã, fomenta a cultura do estupro. Quando não dá medidas, inclusive, não responde a isso, fomenta. Quando a gente está falando da cultura machista, falar que existe um comportamento sexista, um comportamento machista, que reforça a ideologia do patriarcado, que é cara e necessária para o capitalismo, não é ignorar essa relação. Não é ignorar, dizer que a sociedade de classe produz uma cultura machista, produz poder, produz relação de poder e subjuga um setor que se coloca, que entendem como inferior. Masculinidade tóxica é outra questão que não pode usar isso. Gente, a masculinidade é tóxica para todo mundo. Não são os homens que são tóxicos. Mas um homem que precisa ser o provedor, que precisa ser o sex machine, que precisa ser pá, que precisa tal, fazer tudo e do caralho a quatro, isso também é opressor desse cara. Assim como uma mulher que precisa se subjugar, que precisa ouvir, que precisa não responder. Isso é tóxico para todo mundo. Dizer que isso é tóxico quer dizer que então a gente está capitulando a luta contra o capitalismo, a luta socialista. Também não. A questão é como a gente apresenta isso. Porque se a gente está falando que o problema não são necessariamente a lógica comportamental individual, mas é um elemento estrutural da sociedade capitalista, a gente está falando que temos que combater a sociedade capitalista. Pois bem, um outro ponto. Quais as questões e armadilhas do debate atual? E aí são várias as armadilhas para nós socialistas. São várias as armadilhas. Porque essas são as questões que estão colocadas hoje. Essas são as lutas, LGBT, mulheres, negros e negras. Mas são várias armadilhas sedutoras. Uma das armadilhas sedutoras é discutir a política de identidade, cada um no seu quadrado. Eu, mulher, discuto a minha questão. Eu, mulher negra, discuto a minha questão. Eu, LGBT, depende da letrinha, discuto a minha questão. E eu, negros, negras, discuto a minha questão. Enfim, essa lógica da política de identidade tem uma potência, vamos jogar tudo fora, porque trouxe à tona essas questões. Mas qual que é o problema? Traz à tona essas questões, mas não apresenta como superá-las. Então, é muito comum a gente ver hoje, eu estou falando do movimento de mulheres, por exemplo, eu estava no 8 de março, chegou uma companheira e começou a gritar lá e falar que nós, mulheres negras, somos ignoradas, no último panfleto nós não saímos do último panfleto. Aí uma camarada falou do meu lado, mas no último panfleto foram elas que fizeram. E foram mesmo. Uma companheira do PCdoB que fez o panfleto saiu uma boneca branca e uma mulher branca, e aí uma galera da Marcha de Mulheres Negras falou que não ia panfletar, aí elas tiveram que jogar fora 10 mil panfletos. Mas eu quero dizer, o erro veio inclusive do setor que estava querendo atacar depois. Porque não adianta nesse momento fragmentar nesse grau. A gente só vai conseguir lidar com essa situação e ir para o enfrentamento se a gente entender que essas lutas, elas se articulam. Ah, tá. Então tem a interseccionalidade. A interseccionalidade junta as paradinhas todas lá, todas as opressões. Também não. A interseccionalidade também é uma outra armadilha, porque ela coloca a opressão do lado da classe. Assim, ela chama de classismo. Classismo. Então, o machismo, né, a homofobia, enfim, e o classismo. O classismo é mais uma opressão. Eu me sinto oprimida porque eu sou da classe trabalhadora. Eu sou explorada porque eu sou da classe trabalhadora. Existem homens brancos, heteronormativos, que eles são, não normativos, mas héteros, que são explorados, não necessariamente oprimidos. Ok, não estou falando que eles sofrem menos, mas enfim, a questão que está colocada, eu acho que nesse debate, é a gente perceber que essa interseccionalidade, ela também é uma outra armadilha, porque ela coloca tudo num sinal de igual. E aí, quando ela coloca tudo num sinal de igual, ela não mostra, inclusive, a perversidade do capitalismo e nos colocar uma armadilha de dizer
vamos discutir esse tema, vamos debater esse tema, vamos criar espaços seguros, vamos mudar o comportamento, vamos convencer as pessoas e falar, mas não tem uma linha que diz precisamos construir uma luta anticapitalista. A marcha contra o Trump, aquela primeira carta da Nancy Fraser e da Angela Davis e de outras, elas foram obrigadas a falar, é necessário superar o capitalismo. Não falaram superar, é verdade, mas falaram, é necessário combater as políticas neoliberais. É necessário o feminismo para a maioria. Foram obrigadas a dizer isso, porque não tem mais espaço para fazer qualquer debate que ignore essa dimensão. Outro risco muito, o lugar de fala, também é outro risco para a gente da esquerda, que é muito potente. Eu queria trazer aqui um debate e um convite para lerem, tem um texto que reúne vários textos da questão negra do Trotsky, que vai falar sobre o debate do Trotsky nos anos 30, até quando estoura os direitos civis no SWP americano. Estourou nos anos 60. Isso mostra como o método certo, a política clara, saber para onde a gente vai, nos ajuda a adiantar algumas questões. E aí, quando eles colocam isso, ele diz, Trotsky fala, mas a gente só pode ter um camarada preto dirigindo o movimento preto. Ele disse isso. Mas é porque está falando do lugar de fala? Não, porque está falando, obviamente. Como que se não tiverem companheiros pretos que estão falando sobre essa situação, falando inclusive com outros companheiros pretos, a partir de uma perspectiva socialista, se não houver isso, como a gente consegue organizar a luta? A gente... Esse debate do lugar de fala, qual que é a grande armadilha do lugar de fala? É porque é o seguinte, eu tenho uma experiência como mulher preta que Marcos Cogruner não vai ter. Não vai ter. Tanto que a gente passou no metrô, ele passou nas manifestações, ele passava cheio de bota, ninguém parava ele. A gente era parado a depender do grau, enfim, da negritude e tal, e da idade. Mas ele não vai sentir a mesma experiência do que eu. Claro que as experiências individuais, mas isso não tem nada que ver sobre o fato dele defender uma política antirracista, dele lutar, dele estar na linha de frente desse processo, dele organizar esse setor, dele organizar um partido e uma organização que supere o racismo, porque ele treme tanto de ódio do racismo quanto eu. O lugar de fala, tudo bem, as experiências não são iguais. Agora, isso é uma armadilha, muitas vezes, para excluir um setor e excluir aliados. A gente precisa ficar atento nisso. Não estou falando que isso sempre, mas é óbvio. A gente tem que garantir que as companheiras intervenham, que os negros e negras... É óbvio isso. Nós temos camaradas aqui para isso. Nós temos gente que a gente vai preparar e formar para isso. Mas nós precisamos ter cuidado para não jogar água com a criança da bacia. E não afastar um setor que é nosso aliado. E a gente está no momento da luta de classe que não dá para afastar aliados. Nunca deu. Agora, então, é pior, porque isso significa perder as nossas vidas. O risco também é achar que essas lutas identitárias vão derrubar o sistema, elas por si só, Então elas são muito potentes, trazem elementos da experiência da classe trabalhadora, greves, mas por si só, é possível falar que essas pautas podem derrubar o sistema? Aí eu gostaria de lembrar, 2017 aqui no Brasil, a luta começa com 8 de março, que nunca foi tão grande assim. Eu participo disso há alguns anos, mas nunca tinha visto tão grande quanto em 2017. Mas quem parou, deu prejuízo para o comércio, foi a greve geral de abril de 2017, onde muitas de nós estávamos na linha de frente. Via sindicato, via movimentos, via coletivo de mulheres, inclusive, mas estávamos na linha de frente. A gente não pode esquecer agora, acabaram de falar da greve dos Estados Unidos, 30 mil pessoas, 300 mil pessoas, 30 mil pessoas. Alguém falou aqui de manhã... na greve, aonde mesmo? A greve dos professores de Los Angeles. Uma greve onde a maioria da categoria é de mulheres, mas é uma greve que tem provocado... Acho que o Marcos falou que há 30 anos não havia nada parecido de greve, de mobilização ou coisas assim. Enfim, se a gente está falando do SINPEM, o SINPEM tinha barrado a primeira reforma do Dória, a gente agora tomou bomba na última manifestação, mas é um sindicato que você via aquelas senhoras, aquelas professoras com sangue nos olhos, tocando bomba e voltando, mostra esse grau de radicalidade. Então, é necessário pensar como articular essas lutas, é necessário a gente discutir cada caso concreto, mas são essas lutas que têm provocado, porque a gente está falando que para atacar o coração do sistema, a gente precisa cruzar os braços, a gente precisa atacar o capital, e isso precisa ser combinado, essas pautas não estão descoladas, e elas precisam ser articuladas para a gente pensar isso. Por fim, qual a importância de não fragmentar essas questões ou essa relação entre opressão e exploração para os socialistas? E aí, para terminar, primeiro tem um texto da nossa companheira Hannah, que é, enfim, da Inglaterra, um texto que foi traduzido, está no nosso site, que fala sobre, não sei se esse é exatamente, mas acho que está, que fala sobre a consciência. Ela vai falar, olha, os socialistas têm um papel determinante de intervir nessa luta, porque a consciência não é linear.
Nos anos 60, Malcolm X disse, não há capitalismo sem racismo, não há possibilidade. Não tem como. Para acabar com o racismo, tem que acabar com o capitalismo. Os Black Lives Matter, quando volta esse movimento, essa consciência não é transplantada imediatamente. Tanto que a nossa camarada, a nossa companheira, chama, várias situações, por exemplo, ela teve dificuldade de falar, porque apesar de ser indiana, de origem indiana, ela não é negra. E aí, camaradas negros republicanos conseguiram falar e ela não conseguiu falar porque não era necessariamente negra. Então isso é um debate também. É um debate que a gente tem que encarar, os perigos desse debate. Mas, tudo isso para dizer que a consciência não é linear. Então, o movimento que ressurge, não ressurge com as mesmas, tirando as conclusões. É nosso papel colocar isso. É nosso papel encontrar formas de trazer a memória, de trazer a história, de trazer esse debate, porque não é só nosso papel porque a gente é mais espertinho, é nosso papel porque isso garante a destruição do sistema. Nós precisamos construir isso. A gente não usa o socialismo só em dias de festas, a gente não está discutindo aqui, passando o final de semana, vários dias, para discutir a Revolução Socialista no abstrato. A construção disso se dá, inclusive, da forma como a gente intervém nesses processos de luta. A depender da forma como a gente vai intervir, a gente pode conseguir avanços ou a gente pode demorar ainda mais com os retrocessos. Não existe, por fim, né, uma outra questão que não dá para separar é porque é necessário discutir com os problemas reais da ampla maioria dos trabalhadores. O problema real da classe da mulher trabalhadora é o desemprego, é a falta de creche, é a violência, é a falta de segurança. Esses são problemas reais. Se a gente não discute esses problemas reais das mulheres, se a gente não discute que os filhos dessas mulheres, o genocídio, o povo preto e jovem está morrendo, a gente não discute os problemas da classe trabalhadora. É por isso que não dá para separar. É por isso que não tem potência a gente fazer essa separação. Porque na medida que a gente faz essa separação e fragiliza a discussão estratégica, entra o quê? Ideologia de gênero, populismo de direita, esses elementos que dialogam com o nível mais atrasado de consciência, inclusive entre a nossa classe, que diz, primeiro a gente consegue o pão, depois a gente pensa essas coisas. Só que tem alguns que não vão conseguir o pão, a depender da orientação e da cor da pele. Esse é o debate que nós precisamos fazer. Só que essas armadilhas são perigosas. A gente precisa estar muito ligeiro, muito ardiloso, muito preparados e preparadas para conseguir fazer essa discussão. Precisamos mobilizar o que há de melhor para a gente para fazer isso. E, por fim, que não há nenhuma possibilidade de superar o capitalismo fragmentando a luta de opressões, ignorando essas pautas concretas, reais, das pessoas reais, assim também como não é possível pensar um socialismo que não lide com esses temas, um socialismo que lide com a opressão, um socialismo que lida com a coerção, um socialismo que subjuga, que hierarquiza e que diz quem é mais sujeito do que outros. Então, gente, o meu tempo acabou, né? Mas, enfim, não sei se eu consegui colocar, com certeza deixei muitas lacunas, mas elas são provocações e questões para a gente discutir. E aí eu espero que na discussão os camaradas possam colocar as experiências de luta, as experiências concretas, as possibilidades, colocar dúvidas e perguntas, porque se a gente soubesse a receita, a gente não ia estar todo mundo aqui pensando, né? E pensando em potencializar. Agora nós sabemos qual é o caminho que nós queremos chegar, nós sabemos qual é o nosso norte, e por isso a gente precisa articular isso e organizar isso coletivamente entre todos nós. É isso. Obrigada.